Eu usei a base da Avon Renew, foi da Carla mesmo. Ela que já tinha em casa, então eu aproveitei uma coisa que já tinha em casa. Eu usei o corretivo meu, mais claro, e a base dela mesmo deu uma misturada para dar uma clareada. Usei o pincel pequeno para aplicar, e para dar uma esfumada eu usei o pincel de base que eu tinha usado antes. Mesmo pincel, eu estou aplicando agora o fixador de sombra para dar uma melhorada na cor, né? E eu usei o pincel da base, do corretivo, para dar uma uniformizada na cor do branco do fixador e dar uma mesclada na cor, dar uma neutralizada na pálpebra da Carla. Agora eu peguei uma sombra marrom. Essa aí é da Mary Kay, a Cinnabar. E para dar uma ajudada na hora de esfumar o preto, que eu vou vir por cima depois. Já tinha começado já antes o preto, e aí eu dei uma acelerada no vídeo para poder não ficar tão longo. Eu tô aplicando por cima da sombra marrom o preto e dando uma esfumada com o pincel de esfumar. O pincel de esfumar ele é mais gordinho. Você pega ele bem na pontinha e vai aplicando. Depois vê até onde vai. Você levanta um pouquinho a pálpebra para poder ter bastante espaço para esfumar. O segredo da maquiagem: esfuma. Não tá bom? Esfuma mais um pouco. Com uma sombra clara, vou passar embaixo da sobrancelha para dar uma iluminada. Agora com uma sombra da Max Love douradinha, vou passar no começo da pálpebra para dar uma iluminada no começo. Aí depois eu vou pegar essa parte da frente do pincel, de aplicar ela. Vou aplicar dos dois lados. Depois, com o pincel algo mais gordinho, eu vou dando uma esfumada para dar uma uniformizada e dar uma mesclada na cor. O que não pode ficar assim, mostrando onde começa e termina a cor. Esfumar, dá uma quebrada nisso, ó. Agora, com o pincel fofinho, vou pegar um pouquinho do marrom pra ajudar na pra esfumar a sombra preta com a branca, com a dourada perolada, pra dar uma
eu utilizo muito corretivo para dar umas arrumadas nos cantinhos, onde sujou, onde arrumou. Eu vou dando uma acertada nele, tá vendo? Ó. Com a ajuda do pincel que a gente usou para corretivo. Eu vou dando uma acertadinha para não ultrapassar o campo do que eu preciso maquiar a parte escura. Durante o vídeo a gente conversou bastante. Agora com o pincel mais fino, vou fazer o delineado de gatinho. Vou utilizar também um produto da Mary Kay. Não estou sendo paga pela Mary Kay. Vou usar o delineador em gel bem preto da Mary Kay. Os melhores que eu já conheci até agora. Inclusive, vai vir um ar no próximo vídeo. Vai ser de testando outros delineadores. Esse é bem pretinho. Ajuda bastante. E esse pincel é da Macrylan. É um conjunto antigo. Nem numeração não tem mais. Vou fazer um delineado bem puxadinho. Depois eu vou vir com um preto por cima, dando uma uniformizada entre o preto e a sombra preta que está abaixo do delineador. Tá vendo? Eu vou dando uma uniformizada entre o preto e o delineador para não ficar tão marcado que nem está do lado esquerdo. Bem suave, só para não ficar tão marcado. Depois vou ensinar para vocês também como fazer aquele delineado de gatinho. Vamos dar uma setadinha, uma pontadinha aqui, uma arrumadinha ali, pra ficar exatamente igual. Não ficar nem um pouquinho diferente do outro. Agora com o pincel de blush, ele é mais curvadinho. Você vai fazer um biquinho e vai aplicar entre esse biquinho na bochecha que fica do lado quando a gente vai este bico. Eu primeiro aplico, depois eu saio esfumando tudinho isso pra não ficar tão marcado. Eu peguei um blush, não dá pra ver porque eu esqueci da câmera e entrei na frente, mas faz parte. Eu usei um blush da Mary Kay também, não vou lembrar o nome. Apliquei por cima. Ela vai fazer um biquinho também, pra aplicar na maçã, só pra dar um ar de saúde. Que é pra isso que a gente usa o blush, pra dar um ar mais estouradinha.
Bom, agora tá no começo antes dessa parte, eu apliquei abaixo dos olhos um marrom com preto. Só que eu fiquei na frente do vídeo e não percebi. Mas eu dei uma esfumadinha, passei por baixo e deu esse efeito bonitinho. Agora, com a mesma sombra dourada que eu passei no olho, eu vou usar como iluminador. O meu iluminador quebrou e não achei ainda o iluminador que eu gosto. Passei de um lado, do outro e pincel de sombra mesmo. Não usei pincel para maiorzinho nem nada. O que eu fiz foi esfumei bastante para não ficar nada marcado. Desse lado de cá, depois dou uma esfumada. Passei também um pouco na cima da boca para dar um efeito. Gosto muito desse efeito, dá um efeito bonito na hora de passar o batom. Agora eu vou aplicar o batom. Eu escolhi o batom vermelho da Ruby Rose, mate líquido. Eu vou aplicar com o pincel da Macrylan de batom. Para aplicar em outra pessoa, eu aplico com o pincel. Me sinto mais segura e mais fácil para aplicar. Quando eu vou aplicar em mim, eu aplico com o próprio aplicador mesmo que vem do batom. No começo é meio difícil, mas depois você pega a prática e vai que vai. Esse batom tá molhado agora, mas ele é mate, vai ficar bem matificado, bem bonito. Ele dura muito na boca. Vou aplicar o meu rímel da Belly End. De um lado ele dá menorzinho, eu passo no de baixo. E da outra parte eu passo no cílios de cima. Como eu já tinha tirado os cílios postiços dela aqui, não ficou do que eu queria, então eu acabei tirando, colocando só o rímel mesmo. Mesmo assim, ela tem bastante cílios, ficou bem legal. Eu amei o resultado. Com esse batom, então, ficou o toque.